Esse vídeo aqui deu trabalho para fazer. A pesquisa extensa, complicada, foi muitos fatos aqui localizados para poder fazer esse conteúdo aqui para você. Eu queria explicar nesse vídeo aqui como é que foi o roteiro da tentativa de golpe de Estado que foi promovida aqui no Brasil, porque isso aí começou lá atrás. O 8 de janeiro foi só o final da história, né? O último capítulo de um processo que vinha sendo construído ao longo dos anos. Desde 2021, pelo menos. E é isso que eu vou te contar nesse vídeo aqui. Eu sou o Ricardo Mello, explicador-geral da República, e queria te pedir para sentar o dedo no like, mas mais do que isso, para se inscrever no canal, porque metade das pessoas que assistem os vídeos aqui não são inscritas no canal, você acredita? Pois é. Então clica aí em se inscrever no botãozinho vermelho, também se quiser seja membro do canal, com isso você contribui aqui para ajudar a continuar com esse trabalho e, mais do que isso, se quiser e puder, use essa chave aqui e contribui também com o nosso financiamento coletivo por qualquer valor. O importante é o gesto de apoio para que a gente continue trabalhando aqui. Mas vamos lá. Seguinte, como é que começou a história do golpe? Foi um plano muito bem elaborado, com várias etapas que foram acontecendo ao longo do tempo. Pelo menos a primeira etapa definida aqui, para começar o vídeo de algum ponto, porque o Jair Bolsonaro sempre disse que as urnas eram fraudadas, sempre. Mas vamos começar de um ponto específico, que é onde parece que foi o start do plano de tentar melar as eleições de 2022. Quando? Dia 21 de julho de 2021, Jair Bolsonaro deu uma entrevista para uma jornalista, e nessa entrevista ele prometeu que nos dias seguintes ele ia fazer uma live e ia provar e apresentar as provas de que a eleição de 2014, aquela que a Dilma ganhou do Aécio Neves, tinha sido fraudada. Nesta terça, em entrevista a uma rádio, Bolsonaro voltou a falar em fraude nas urnas eletrônicas. Ele se comprometeu a provar na semana que vem que houve irregularidades nas eleições de 2014, em que Dilma Rousseff venceu Aécio Neves. Eu vou comprovar semana que vem que Aécio Neves ganhou as eleições de 2014. Como? Com hacker, eu aqui, com gente que entende de informática, hacker do bem, né? Com o pessoal que entende de informática, mostrando. Aí, dia 29 de julho, finalmente aconteceu essa live. Ele passou 2 horas falando, repetindo as mesmas coisas que ele já dizia antes, apresentando nada com nada. Diz ele na entrevista que estaria com hackers do bem, com especialistas em TI. Não estava nada, só estava ele e o Anderson Torres sentados na mesa, e ele não apresentou nenhuma prova, muito pelo contrário, teve que admitir que não tinha prova de nada. A live que o presidente Bolsonaro estava fazendo acabou agora há pouco, então foi um pouquinho mais, se eu não me engano, foram mais de 2 horas de live. Live essa prometida seria para apresentar então provas de fraudes nas urnas eletrônicas, nas eleições de 2014. Nada foi apresentado. Eu não mostrei o vídeo da live propriamente dita porque ela foi derrubada pelo YouTube, inclusive, justamente porque ela só tinha mentiras recicladas. A própria plataforma nem precisou de uma ação judicial para tirar o conteúdo do ar. Ela mesma identificou que se tratava de conteúdo falso, mentiroso, e derrubou o vídeo, por isso que ele não está disponível. Aí dali em diante, a partir do momento em que ele fez essa live, os influenciadores bolsonaristas, aqueles caras que têm muitos seguidores, se encarregavam de continuar espalhando essa história, de continuar falando em fraude nas urnas eletrônicas. E foram martelando esse assunto, martelando até o fim, até o último segundo. Aí, ó, pula para 2022, já no ano da eleição, um pouquinho antes do início da campanha eleitoral, julho de 2022. No dia 5, mais especificamente, foi o dia em que ele fez aquela reunião ministerial que o vídeo está rodando aí, em que ele disse que tinha que colocar o exército dele em campo, pedindo para os ministros ajudarem a espalhar a desinformação. É claro que ele não disse que era desinformação, mas era para os ministros espalharem a versão de que tinha fraude na urna, né? Que ia entrar em campo com o exército dele. Foi nessa reunião também que o general Heleno disse que se fosse para virar a mesa tinha que ser naquela hora, não podia esperar as eleições porque não ia ter o VAR. Ou seja, não ia dar para revisar o resultado depois. E aí, nessa mesma reunião, o Bolsonaro também soltou uma pérola, bem ao estilo dele, aquela coisa de falar sem falar, sabe? Olha o Fachin, os caras não têm limite. Eu não vou falar que o Fachin está levando 30 milhões de dólares, não vou falar isso aí. Que o Barroso está levando 30 milhões de dólares, não vou falar isso aí. Que o Alexandre Moraes está levando 50 milhões de dólares, não vou falar isso aí. Não vou levar para esse lado, não tem prova, mano.
Mas algo esquisito está acontecendo. Ou seja, ele insinua, tentando dizer que não está insinuando para ver se consegue se livrar da consequência jurídica disso. É até meio infantil, né? Isso não livra de nada, mas enfim, é o estilo dele. E o tempo todo seguiu insistindo nessa história de que tinha fraude nas urnas. Aí vem dia 30 de outubro de 2022. Que dia foi esse? Às 19 horas e 57 minutos, Renata Lopretti chamando minha atenção para este momento. Você está vendo na tela, a cor pintou. A Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na disputa da presidência da República. A partir de 1º de janeiro de 2023, Lula retorna ao Palácio do Planalto para o mandato de 4 anos. Aí passa um tempo, Bolsonaro calado, completamente em silêncio, todo mundo até preocupado com a saúde dele, dizendo que ele estava doente, que ele estava super mal, que ele estava deprimido. No dia 9 de novembro de 2022, já alguns dias depois da eleição do Lula, o Ministério da Defesa divulga um relatório que foi feito, atrasado, bem atrasado inclusive, sobre as urnas. E aí o que diz nesse relatório? Não encontramos fraude. O Ministério da Defesa enviou ao Tribunal Superior Eleitoral o relatório final de fiscalização sobre o processo eleitoral deste ano. Acompanhe os detalhes de Brasília e Yasmin Costa. No relatório de 63 páginas, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, reconhece que os boletins de urna impressos ao final da votação são idênticos aos resultados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, o documento não aponta fraude ou inconsistência nas urnas. Mas também não podemos dizer que não tem, sabe? Aquela coisa também meio estilo Bolsonaro de ser, né? Não tem prova de que existe, mas também não tem prova de que não existe. E segue os dias e o Bolsonaro caladinho, todo mundo esperando que ele falasse, que ele admitisse a derrota, que ele reconhecesse o resultado das urnas, e ele nada. As redes sociais continuavam agitadas dizendo que tinha fraude nas eleições. O povo lá, acampado na porta do quartel, tomando chuva, fazendo necessidade em banheiro químico, tudo lá garantindo que o Lula não ia subir a rampa. Já estava aquele caldo preparado, porque são pessoas que foram radicalizadas ao longo dos anos Bolsonaro no poder, principalmente a partir do momento em que ele começa a falar em fraude nas urnas. Então aquelas pessoas estavam lá acreditando mesmo que estavam salvando o Brasil do comunismo, que estavam salvando o Brasil de uma eleição roubada. Elas acreditavam nisso. É incrível, mas é verdade. E aí, no dia 18 de novembro de 2022, me aparece o Braga Neto na porta do Palácio da Alvorada. O presidente está bem, está recebendo gente, não tem problema nenhum. Tá? Vocês não percam a fé. Não, tá bom. Lá na frente, comando militar Nordeste. Falar para vocês agora. Estamos na frente do comando militar Nordeste, o general Rich. Está na chuva, está no sol. Eu sei. Vamos. Não só fica... Tem que dar um tempo, tá bom? Tá bom? Eu não posso conversar. Passa mais um tempo, um dia para ser mais exato, dia 19 de novembro, tem uma reunião no Palácio do Planalto, melhor, no Palácio da Alvorada, em que o Felipe Martins, que era assessor para assuntos internacionais da presidência, entrega para o Bolsonaro uma minuta de um decreto golpista, de um decreto em que se estabelece um golpe de Estado. De acordo com Mauro Cid, Felipe Martins levou um constitucionalista para uma reunião com Jair Bolsonaro com o objetivo de apresentar uma minuta de um decreto golpista que resultaria na convocação de novas eleições e na prisão de adversários. E é até curioso, uma coisa que se fala, que Felipe Martins estava acompanhado de um constitucionalista e de um padre, né? A gente não sabe exatamente o que um padre estava fazendo envolvido nessa história, mas a Polícia Federal vai investigar para descobrir qual foi o papel de cada um. O Bolsonaro pede para ele fazer algumas alterações, porque na minuta do golpe tinha previsão de prender o Alexandre de Moraes, de prender o Gilmar Mendes e de prender também o presidente do Congresso Nacional, do Senado, que é o Rodrigo Pacheco. Aí o Bolsonaro fala, não, tira o Pacheco daí, tira o Gilmar Mendes daí, deixa só o Xandão, e aí ficou assim a minuta do golpe, então prevendo só a prisão do Alexandre de Moraes, que já vinha sendo monitorado, conforme a Polícia Federal também já conseguiu comprovar que ele era monitorado nos deslocamentos dele. Por quê? Porque a ideia era, assim que decretasse o golpe de Estado, já prender ele imediatamente. Passa mais 3 dias, dia 22 de novembro, o PL, o partido do presidente, entra com um processo no Tribunal Superior Eleitoral
contestando o resultado da eleição. Ele disse que uma parte das urnas não podia ter sido usada, não valia, e, coincidência ou não, as urnas em que o Lula tinha ganhado a eleição. Nas urnas que o Bolsonaro ganhou, não, estava tudo certo, mas nas urnas que o Lula ganhou, essas tinham um problema, então essas urnas tinham que ser anuladas. O PL levou, inclusive, uma invertida do Tribunal Superior Eleitoral. Por quê? Porque as mesmas urnas que foram usadas no segundo turno também foram usadas no primeiro turno, quando foram eleitos os deputados, os senadores. Muitos governadores foram eleitos em primeiro turno. Então, o Tribunal Superior Eleitoral manda um questionamento para o PL. E aí? Vocês não vão questionar o primeiro turno também? Vocês não vão questionar os deputados que vocês elegeram? Porque se não vale para o primeiro e segundo turno, também não vale para o primeiro. E aí o PL fica quietinho. Não, no primeiro turno foi tudo certo. Só no segundo turno que deu errado. E aí, como ficou comprovada a litigância de má-fé, ou seja, quando você entra com um processo sabendo que esse processo não existe, que ele não vale nada, que você vai perder, mas você entra só para encher o saco, só para criar uma complicação, o PL foi multado em 22 milhões de reais pelo Tribunal Superior Eleitoral. E aí passa mais um tempo, no dia 7 de dezembro, tem uma reunião do Bolsonaro com a cúpula militar, com os comandantes das 3 forças, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, e também o ministro da Defesa da época. Essa foi a reunião, segundo o Mauro Cid, em que o Bolsonaro pediu apoio dos militares para dar um golpe de Estado. E segundo ainda a revelação do Mauro Cid, que era o ajudante de ordens do Bolsonaro, que estava na reunião, só o almirante Garnier, que era o comandante da Marinha, topou. O ex-ajudante de ordens Mauro Cid, segundo fontes da PF, disse que participou de um encontro logo depois das eleições do ano passado, em que o então presidente Jair Bolsonaro apresentou aos chefes das Forças Armadas o plano para um golpe de Estado. O documento propunha intervenção no Tribunal Superior Eleitoral e até a prisão de Alexandre de Moraes, presidente do TSE. Cid afirmou que o general Marco Antônio Freire Gomes, do Exército, e o tenente brigadeiro do ar Batista Júnior, da Aeronáutica, foram contra a ideia. Já o comandante da Marinha, almirante Almir Garnier Santos, teria colocado a tropa dele à disposição. Aí vem o dia 12 de dezembro, que é o dia da diplomação do Lula. O que acontece nesse dia? Esse dia acontece uma depredação incrível em Brasília. Botaram fogo num ônibus, botaram fogo em vários carros de pessoas comuns, só porque esses carros estavam estacionados perto da Polícia Federal. Foi um caos na cidade. Nenhum ser vivo foi preso nesse dia, porque a polícia ficou assistindo a depredação de Brasília. Mesmo assim, o Lula foi diplomado e o processo eleitoral seguiu adiante. Aí vem o dia 24 de dezembro, véspera do Natal, quando um outro maluco coloca uma bomba num caminhão de combustíveis que estava estacionado em frente ao aeroporto de Brasília. E depois ele é preso e confessa qual era o plano. O plano era forçar o governo a estabelecer um estado de sítio no país. Estado de sítio, por acaso, que estava escrito lá numa minuta golpista que foi encontrada no PL, na sede do PL, no gabinete que é utilizado pelo Jair Bolsonaro. Um documento em que ele estabelece um estado de sítio no país e que acabou não chegando a ser usado, que era justamente o plano que foi revelado pelo golpista que colocou a bomba no caminhão. Aí não deu certo mais uma vez, não teve estado de sítio porque a bomba não explodiu e aí não provocou o caos que se esperava. Dia 30 de dezembro, Bolsonaro sobe no avião e viaja para os Estados Unidos para não passar a faixa para o Lula no dia 1º de janeiro. Se manda para não estar aqui no momento dos próximos acontecimentos que estariam por vir. Dia 1º de janeiro, Lula toma posse como presidente e passa a primeira semana tomando pé do governo, e aí acontece aquela enchente, aquela chuva forte, aquela enchente em Araraquara. Ele viaja para Araraquara bem no dia 8 de janeiro e ele está lá em Araraquara quando começa o quebra-quebra em Brasília, no domingo, dia 8 de janeiro, quando o pessoal que estava nos acampamentos golpistas, mais um outro pessoal que chegou na véspera, vai e quebra os palácios do Planalto, o Palácio do Supremo Tribunal Federal e o prédio do Congresso Nacional também. Ali era o desfecho da tentativa de golpe. Ali era o último passo para tentar obrigar o governo Lula, dessa vez já tinha assumido, a decretar uma GLO, uma garantia da lei e da ordem, e entregar para as Forças Armadas o controle do país, que era o que faltava. Entrega para os militares
os militares vão concluir o golpe, porque como o povo está na rua, eles vão se sentir forçados, mesmo aqueles militares que não queriam participar da intentona golpista, vão se sentir forçados porque a gente está aqui quebrando tudo e nós somos a representação do povo brasileiro. Esse era o plano que foi colocado em prática, passo a passo aqui, detalhadinho para você, e que felizmente para todos nós deu errado. É por isso que a gente está numa democracia ainda e agora a democracia está reagindo e está começando a ir atrás para punir os responsáveis por tudo isso. Agora a gente está vendo aí Peixe Grande sendo responsabilizado. Agora a gente está vendo aí a operação na casa de general, 4 estrelas. A gente está vendo aí a operação na casa do próprio Bolsonaro para apreender o passaporte dele. Agora a gente está vendo as coisas começarem a caminhar para o fim.